Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em meio aos imponentes arranha-céus de Manhattan, a torre da Carter Enterprises brilhava como um símbolo de riqueza e sucesso. Durante décadas, esta empresa familiar dominou o setor imobiliário de luxo. Todos conheciam o nome do proprietário, Richard Carter, um homem respeitado, poderoso, mas também temido. No entanto, por trás das janelas brilhantes e dos escritórios elegantemente decorados, a realidade nem sempre era tão perfeita. Os funcionários comuns, aqueles que ninguém realmente notava, seguranças, secretárias, faxineiros frequentemente murmuravam entre si. Muitos reclamavam da gestão severa, da falta de reconhecimento e alguns até alegavam que a alta gerência não tinha noção do que significava trabalhar duro todos os dias. É neste contexto que interveio Emily Carter, a única filha de Richard. Com 23 anos, bonita, inteligente, mas sempre protegida por um casulo dourado, ela se preparava para o futuro na universidade estudando administração. Mas Emily estava cansada de cursos teóricos, eventos sociais e dos olhares condescendentes daqueles que a viam apenas como a filha do chefe. Certa noite, enquanto conversava com seu pai em seu enorme escritório com fachada de vidro, Emily ousou fazer uma pergunta. Pai, você realmente sabe como seus funcionários vivem o dia a dia? Richard Carter, surpreso, recostou-se em sua cadeira de couro. Eu dou a eles um salário, benefícios, chega, né? Ele respondeu, um pouco irritado. Emily balançou a cabeça. Você conhece os números, as demonstrações financeiras, mas não a realidade de quem dirige a empresa. Se eu algum dia sucedê-lo, quero saber o que eles estão passando, não apenas o que os relatórios dizem. Foi então que uma ideia ousada germinou em sua mente. Uma ideia que mudaria muito mais do que sua própria visão de mundo. Ela fingia ser uma simples faxineira, escondendo sua identidade, para observar o funcionamento invisível da empresa de dentro. Queria sentir o cansaço das longas horas, suportar os olhares arrogantes, mas também descobrir a verdade sobre as pessoas que seu pai gerenciava. Richard, inicialmente relutante, acabou aceitando, intrigado com a coragem da filha. E assim começou uma aventura que ninguém poderia imaginar. Porque o que era para ser um simples jogo de furtividade iria se tornar uma emocionante lição de vida, cheia de humilhações, descobertas, traições, mas também revelações inesperadas. Na manhã seguinte, Emily acordou em seu luxuoso quarto, decorado com obras de arte e banhado pela luz. No entanto, apesar do conforto que a cercava, sentia-se vazia. Sentada na beira da cama, lembrou-se da conversa com o pai. Ela se levantou abruptamente e olhou-se no grande espelho dourado pendurado na parede. Diante dela estava uma jovem de aparência impecável, cabelos castanhos brilhantes, roupas elegantes, perfume refinado. Mas ela sussurrou para si mesma. Você não é apenas a filha do chefe, você tem que provar que vale mais do que isso. Determinada, ela desceu as escadas, onde Richard Carter já tomava seu café, jornal na mão. O quarto cheirava a couro e café moído na hora. Emily sentou-se em frente a ele com o olhar fixo à frente. Pai, eu quero fazer isso. Não amanhã, nem daqui a um mês. Quero começar agora mesmo. Richard olhou para cima, intrigado. Você quer mesmo trabalhar como faxineira no meu escritório? Você não tem ideia de como esse trabalho é difícil. Você vai ficar de pé o dia todo, não vai ser respeitada e ninguém vai te poupar. Emily cerrou os punhos. É exatamente isso que eu quero. Quero saber o que eles estão passando. Um silêncio pesado se instalou. Richard pousou lentamente a xícara e suspirou. Muito bem, mas você precisa ter cuidado. Ninguém deve saber quem você é, nem mesmo os responsáveis. Você trabalhará sob um nome falso, e se alguém descobrir a verdade antes do seu tempo, será um fracasso. O coração de Emily batia forte. Pela primeira vez, ela estava prestes a deixar seu mundo dourado e mergulhar na realidade crua da empresa. Richard ligou discretamente Ellen Brooks, a diretora de recursos humanos, uma mulher rigorosa e de olhar penetrante. Ao entrar, ela franziu a testa. O que devo entender, Richard? Richard deu um sorriso. Minha filha quer se tornar empregada doméstica incógnita. Crie uma nova identidade e um novo cargo para ela. A partir de amanhã. Os olhos de Ellen se arregalaram em choque, então ela olhou para Emily com ceticismo. Senhorita Carter, você ao menos sabe segurar uma vassoura? Emily, com orgulho ferido, sustentou o olhar dele. Ensina-me. Estou pronto para tudo. Ellen balançou a cabeça, meio divertida, meio preocupada. Muito bem, então a partir de amanhã, você será Emma Collins. Ninguém deve suspeitar de nada. Emily sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo.
Ela tinha acabado de cruzar o ponto sem volta. No dia seguinte, sua antiga vida de privilégios seria suspensa. Ela não seria mais Emily Carter, herdeira de uma fortuna colossal, mas Emma Collins, uma faxineira simples e anônima. Na manhã seguinte, Emily acordou bem antes do amanhecer. Desta vez, não havia vestido de grife nem maquiagem elaborada. Ellen Brooks lhe dera um uniforme de faxineira no dia anterior, calças pretas largas, uma camisa cinza simples e sapatos baratos que já machucavam seus pés. Ela prendeu o cabelo em um coque apertado e se olhou no espelho. Na frente dela, Emily Carter estava desaparecida. Em seu lugar havia Emma Collins, uma jovem comum, sem joias, sem maquiagem, sem nenhum brilho especial. Ninguém me reconhecerá, ela sussurrou, respirando fundo. Às 6 horas em ponto, ela chegou em frente ao gigantesco edifício de Carter Enterprises. As portas automáticas se abriram e ela entrou, sentindo imediatamente o peso dos olhares. Empresários apressados, secretárias de alfaiataria, recepcionistas elegantes. Ninguém lhe dava atenção. Ela era invisível. No porão, onde a equipe de manutenção tinha seu vestiário, a recepção era bem menos neutra. Uma mulher robusta na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo, olhou-a de cima a baixo. Você é a garota nova? Ela perguntou secamente. Sim, meu nome é Emma. Emily respondeu hesitante. Eu sou a Linda. Aqui você trabalha duro, sem pausas desnecessárias, sem conversa fiada. E se você acha que só porque tem um rosto bonito vai ser bem cuidada, pense de novo. Emily abaixou a cabeça, percebendo a hostilidade. Outro funcionário, um homem alto e imponente com um distintivo supervisor, veio para a frente. Foi Mark Thompson. Ele cruzou os braços e olhou para ela como se ela não fosse nada. Chegue na hora, isso já é alguma coisa. Mas lembre-se, eu sou seu superior direto. Faça o que eu digo quando eu digo. E se demorar, você sai daqui. Entendeu? Entendido, murmura Emily. Linda riu baixinho, entregando-lhe um balde e um esfregão. Vamos, princesa. Bem-vinda ao mundo real. O resto do dia foi um inferno. Emily nunca tinha esfregado o chão por horas, esvaziado tantas latas de lixo ou carregado sacos de lixo tão pesados. Suas mãos já estavam vermelhas e doloridas. Os saltos dos seus sapatos baratos cortavam sua pele. Nos corredores, funcionários de escritório passavam por ela sem sequer olhar, alguns até evitando contato visual. Ela percebeu o que significava ser invisível em um mundo onde apenas ternos e gravatas pareciam importar. Mas nem todos a trataram mal. No final da tarde, uma mulher sorridente de cabelos escuros, mais jovem e mais afetuosa que Linda, falou com ele. Olá, meu nome é Maria. Não se incomode com a Linda, ela é dura com todo mundo. Você está indo bem para o primeiro dia. Emily deu um sorriso agradecido. Obrigado, é mais difícil do que eu pensava. Você vai se acostumar. Aqui ou você fica com a pele dura ou racha. Emily percebeu que sua semana seria muito mais difícil do que imaginara. Ela queria a verdade, e já estava começando a sentir o gosto amargo daquilo. Ao sair do prédio naquela noite, exausta e com as mãos trêmulas, ela não era mais Emily Carter, a herdeira. Ela havia se tornado verdadeiramente Emma Collins, a faxineira que ninguém notou. O segundo dia de Emily foi ainda mais difícil que o primeiro. Assim que entrou no vestiário do porão, sentiu todos os olhares se voltarem para ela. As outras faxineiras cochichavam, trocando sorrisos zombeteiros. Linda, ainda severa, disse com a voz seca. Então, novata, você sobreviveu ao primeiro dia? Espero que suas mãos não estejam muito doloridas. Os outros caíram na gargalhada. Emily engoliu a humilhação, pegou seu balde e foi embora sem responder. Nos corredores reluzentes da empresa, os primeiros julgamentos começaram a surgir. Todos os funcionários pareciam catalogá-la com um único olhar. No escritório do 12º andar, um assistente de terno bege a examinou. Você poderia se apressar? Tenho uma reunião importante. Limpe bem esta mesa, não quero nenhum vestígio de poeira. Emily abaixou a cabeça, esfregou silenciosamente e então ouviu a assistente sussurrar para sua colega. Este não vai durar uma semana. Dá para ver logo as princesinhas que acham que é fácil. As palavras feriram seu coração. Ela cerrou os dentes para não responder. Logo depois, ela se cruzou novamente Mark Thompson, o supervisor. Ele segurava uma prancheta e parou de repente quando a viu. Collins, você acha que isso é moleza? Depressa, você ainda tem 2 andares para limpar antes do meio-dia. Sim, senhor, suflé Emily. Mas Mark não parou por aí. Ele olhou para seus sapatos gastos. Sabe, ninguém aqui sente pena dos fracos. Se você quer sobreviver, pare de parecer frágil. Você quer ser chamada de bonequinha.
Uma gargalhada ecoou atrás dele, era Linda passando. Emily sentiu o rosto corar, mas permaneceu em silêncio. Sabia que uma palavra errada poderia arruinar seu plano. No entanto, nem todos a olhavam com desprezo. No final da manhã, enquanto carregava um saco de lixo pesado demais para ela, David Miller, um segurança, veio em seu socorro. Alto, forte, com olhos gentis, ele silenciosamente pegou a bolsa e a carregou até o local. Emily, surpresa, ousou perguntar: "O porquê você está me ajudando?" David deu de ombros. "Porque todo mundo precisa de uma ajudinha, principalmente nos primeiros dias. Aqui a maioria das pessoas esquece que por trás de um uniforme, existe uma pessoa." Emily ficou ali parada por um momento, tocada por suas palavras. O contraste era gritante. Alguns a viam como uma mera faxineira indigna de atenção, outros já adivinhavam seu valor. Mas o que ninguém sabia era que a novata observava e se lembrava de tudo. Ela via quem tratava as pessoas com respeito, e quem abusava do poder. Ela agora entendia que sua experiência não seria apenas uma provação física, mas também um revelador da verdadeira face dos funcionários da Carter Enterprises. No terceiro dia, Emily chegou ao 14º andar, uma área reservada aos executivos seniores. Os escritórios eram espaçosos, decorados em mármore e madeira escura, com janelas do chão ao teto com vista para toda a cidade. Era ali que se reuniam os funcionários de mais alto escalão da Carter Enterprises, e foi também lá que as humilhações atingiram o seu ápice. Emily, concentrada em seu trabalho, limpava o escritório do vice-diretor, um homem conhecido por sua arrogância. Sobre a mesa, uma xícara de café fumegante estava ao lado de uma pilha de arquivos. Enquanto a limpava, fez um gesto desajeitado. A xícara tombou, derramando o líquido marrom sobre os papéis. "Oh não!" ela exclamou, pegando toalhas para enxugar. Mas já era tarde demais. A porta se abriu abruptamente e Mark Thompson, seu supervisor, entrou. Seu olhar imediatamente caiu sobre o desastre. "Tá brincando, Collins? Você sabe a importância desses documentos?" Ele gritou, sua voz ecoando por todo o andar. Emily congelou, com as mãos tremendo. "Desculpe, senhor. Vou limpar isso agora mesmo." Mark a interrompeu com uma risada desdenhosa. "Limpo? Acha que um esfregão vai resolver isso? Você acabou de estragar uma manhã de trabalho. Inacreditável. Você não consegue nem limpar com um pano." Alguns funcionários saíram de seus escritórios, atraídos pela comoção. Reuniram-se no corredor, alguns escondendo sorrisos irônicos. "Olha isso", Mark continuou teatralmente. "Este é o exemplo perfeito do que não se deve contratar. Um novato sem cérebro." Emily sentiu as bochechas arderem. Seus olhos lacrimejaram, mas ela se forçou a não chorar na frente deles. Ela baixou a cabeça e sussurrou baixinho: "Desculpe." Mark estalou os dedos e chamou Linda, que estava passando. "Linda, mostre a ela como trabalhamos. Talvez, quando ela te vir, entenda o que significa eficiência." Linda, encantada com a oportunidade de empurrá-lo, começou a limpar na frente de todos, com gestos rápidos e exagerados. "Viu, garoto? Não é complicado. Mas você precisa ter um pouco de talento para fazer." Risadas irromperam ao redor dela. Emily sentiu o coração apertar. Ela queria gritar quem realmente era para lembrar Mark e Linda de que ela não era uma inútil, mas permaneceu em silêncio. Porque ela sabia que se falasse, seu plano iria por água abaixo. Ela simplesmente agarrou o trapo nas mãos, jurando a si mesma que aquela humilhação não a destruiria. Ela estava aguentando, mas estava observando e logo chegaria a hora de pagar. No dia seguinte à sua humilhação pública, Emily foi trabalhar com o coração pesado. Cada passo em direção ao prédio de vidro parecia uma tonelada. Ela se perguntava quanto tempo conseguiria aguentar. No vestiário, Linda não perdeu a oportunidade de provocá-la. "Então, princesa, pronta para derramar outro café hoje?" ela disse rindo. Emily apenas abaixou a cabeça. Ela tinha aprendido que ignorar era melhor do que responder. No entanto, em meio a essa hostilidade, ela estava prestes a descobrir outro lado da empresa. No final daquela manhã, depois de esvaziar várias latas de lixo, Emily sentou-se por alguns segundos em um corredor deserto para recuperar o fôlego. Suas mãos estavam vermelhas, cobertas de pequenos cortes de produtos de limpeza. Seu estômago roncava. Ela não havia comido nada desde o café da manhã e ainda tinha várias horas de trabalho pela frente. Foi então que uma voz suave o chamou. "Você não comeu, não é?" Emily olhou para cima e viu Maria, a faxineira morena que falará com ele gentilmente no primeiro dia. Ela segurava uma caixa de plástico. "Aqui. Este é um sanduíche que fiz hoje de manhã. Fiz 2, então pegue." Emily hesitou, envergonhada. "Ah não, não posso aceitar.
pare, você precisa de força. Aqui, se não nos ajudarmos, ninguém fará isso por nós. Comovida, Emily aceitou e comeu em pequenos pedaços, agradecendo a Maria com um sorriso sincero. Mais tarde naquele dia, enquanto tentava carregar uma enorme sacola de produtos de limpeza, ela tropeçou na escada dos fundos. A sacola escorregou, prestes a cair, mas uma mão firme a segurou no último momento. Era David Miller, o segurança. Calma, Emma. Essas malas são pesadas demais para você. Ele disse calmamente. Eu tenho que aprender, eu quero mostrar que eu consigo fazer isso. Ela respondeu sem fôlego. David sorriu levemente. Aprenda sim, mas não à custa de se esforçar muito. Sabe, algumas pessoas aqui vão te passar por cima se você deixar, mas há outras que enxergam o verdadeiro valor nas pessoas. Emily permaneceu em silêncio, tocada pela gentileza dele. Ela percebeu que naquele mundo cruel, ainda havia almas bondosas. No final do dia, enquanto ela guardava suas coisas no vestiário, Maria sentou-se ao lado dela. Não deixe que te desanimem, Emma. Você verá, aqueles que riem hoje podem ser os mesmos que cairão amanhã. Eu acredito em você. Essas palavras ressoaram profundamente em Emily. Ela compreendeu que mesmo nas posições mais invisíveis havia heróis silenciosos, aqueles que trabalhavam com dignidade, coragem e gentileza. E no fundo, ela fez uma promessa a si mesma. Quando sua identidade foi revelada, Maria e David não seriam esquecidos. Era uma noite de semana. A maioria dos funcionários do escritório já havia saído do prédio, restando apenas os funcionários da manutenção e alguns seguranças. Emily, cansada mas concentrada, limpava o 10º andar. O silêncio pairava pesado, quebrado apenas pelo arrastar do esfregão no chão. Ao passar pela sala de reuniões envidraçada, uma luz ainda acesa chamou sua atenção. A porta não estava completamente fechada. Ela ouviu vozes lá dentro. Ela se aproximou discretamente, com o balde na mão para parecer ocupada. Escute, Mark, continue assim e todos nós venceremos, disse uma voz profunda que ela não reconheceu imediatamente. Não se preocupe, respondeu Mark Thompson, seu supervisor. Ninguém vai notar. Eu aumento o valor das contas dos produtos de limpeza. Você assina e nós dividimos a diferença. É fácil como contar 1, 2, 3. Os olhos de Emily se arregalaram. Seu coração disparou. O outro homem, provavelmente um fornecedor, riu baixinho. E se o seu chefe descobrir? Richard Carter? Mark levantou a voz em sinal de desprezo. Ele está ocupado demais bancando o CEO. Nunca olha as contas de manutenção. Somos invisíveis para ele. Ele não desconfia de nada. Emily sentiu a raiva aumentar. Então, aqui estava a verdade. Mark não só estava maltratando seus funcionários como também estava roubando os negócios do pai. De repente, a cadeira de Mark rangeu. Emily percebeu que ele estava se levantando. Em pânico, fingiu esfregar o chão do corredor vigorosamente. A porta se abriu e Mark apareceu surpreso ao vê-la ali. Você? O que está fazendo aqui a esta hora? Ele perguntou, com olhos desconfiados. Emily imediatamente abaixou a cabeça. Eu estou limpando o chão, senhor. Mark olhou para ela por um momento e então deu um sorriso frio. Então certifique-se de que ele brilhe. E eu não quero ouvir nada, entendeu? Entendido, senhor. Ela sussurrou. Ele fechou a porta atrás de si. Emily sentiu as pernas tremerem. Quase fora pega. Ao retornar ao trabalho, apenas um pensamento a assombrava. Se eu revelar o que eu vi agora, minha identidade será descoberta. Mas se eu ficar em silêncio por muito tempo, Mark continuará roubando do meu pai e humilhando os outros. Esse segredo estava se tornando uma arma. E mais cedo ou mais tarde, ela teria que decidir quando atacar. No dia seguinte à sua descoberta, Emily tentou manter a calma. Mas cada vez que cruzava o olhar com Mark Thompson, ela se lembrava da cena do dia anterior. Suas travessuras, suas contas infladas, seu riso arrogante. Ela precisava manter a cautela. Mas Mark não se deixou enganar. Ele notou a hesitação dela no corredor, sua expressão nervosa. Naquele dia, ele decidiu testar a lealdade da novata. Durante o intervalo para o almoço, ele o chamou para a sala de manutenção. A sala apertada cheirava a detergente e poeira. Mark estava de braços cruzados com uma pilha de documentos na mão. Collins. Sua voz era gélida. Tenho um favor a lhe pedir. Emily engoliu em seco. Sim, senhor? Mark colocou um pedaço de papel sobre a mesa. Era um recibo de entrega. Mas Emily entendeu imediatamente. Os itens listados, dezenas de caixas de produtos domésticos, nunca haviam sido entregues. Você assinará aqui, ele disse, batendo o dedo na área de assinatura. Você confirma que a mercadoria chegou. É só uma formalidade.
Emily sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Mas, eu não vi nada disso. Não recebemos essas caixas. Mark estreitou os olhos com um sorriso malicioso nos lábios. Você é novo, Collins. E quer manter esse emprego, certo? Então você assina e não conta para ninguém. Entendeu? Emily congelou. Seu coração batia forte. Se assinasse, se tornaria cúmplice. Se recusasse, corria o risco de ser demitida. Ou pior, de despertar as suspeitas de Mark. Ela respirou fundo e balançou a cabeça. Desculpe, senhor. Eu não posso assinar algo falso. O sorriso de Mark desapareceu instantaneamente. Seus olhos ficaram duros como aço. Você está se recusando? Você tem noção de com quem está falando? Emily olhou para baixo, mas se manteve firme. Prefiro perder meu emprego do que mentir. Mark se aproximou lentamente, tão perto que ela sentiu sua respiração. Tudo bem, Collins. Mas lembre-se de uma coisa. Você acabou de cometer um grande erro. E acredite, você vai se arrepender. Ele pegou o papel da mesa e saiu furioso da sala, deixando Emily sozinha, tremendo. Naquele dia, ela percebeu que havia atraído um inimigo perigoso. Mark sabia que ela não era como as outras. E Emily sabia que mais cedo ou mais tarde, ele tentaria se livrar dela. A semana estava chegando ao fim. Emily, física e mentalmente exausta, refletia sobre tudo o que vira. A crueldade de Linda, a arrogância de Mark, mas também a gentileza silenciosa de Maria e a lealdade silenciosa de David. Ela sabia que seu tempo como Emma Collins estava se aproximando do fim. Mas ela ainda não sabia que o momento decisivo chegaria mais cedo do que ela imaginava. Na manhã desta sexta-feira, um anúncio ecoou por todos os corredores do Carter Enterprises. Reunião geral obrigatória às 10 horas na sala principal de conferências. Os funcionários intrigados correram em direção ao salão principal do 15º andar. Emily o seguiu discretamente, ainda de uniforme de limpeza, com o balde na mão. Ao entrar, ela ficou impressionada com o tamanho da sala. Mesas compridas, poltronas de couro, telas gigantes penduradas nas paredes. Todos os funcionários estavam lá, desde o funcionário da manutenção de nível mais baixo até os gerentes assistentes. As discussões eram animadas. Linda sussurrou para um colega. Você acha que haverá demissões? Mark, por outro lado, parecia confiante. De braços cruzados, sorriso no rosto, dava ordens em voz baixa, como se já estivesse no controle da situação. De repente a porta se abriu. Ricardo Carter entrou. Imediatamente um silêncio solene se instalou. Sua aparência imponente, seu terno escuro e seu olhar determinado eram suficientes para inspirar respeito. Ele caminhou lentamente até a plataforma e falou. Senhoras e senhores, reuni vocês hoje por um motivo muito especial. Gostaria de apresentar uma pessoa a vocês. Todos os olhares se voltaram para ele. Emily sentiu o coração disparar. Ela entendeu o que estava prestes a acontecer. Richard deu um sorriso misterioso. Entre vocês, durante uma semana, houve alguém que você acha que conhece, mas ignorou completamente. Os funcionários trocaram olhares preocupados. Mark franziu a testa. Richard de repente apontou para o fundo da sala, onde Emily estava, ainda vestida com seu uniforme. Esta é minha filha, Emily Carter. Durante uma semana ela trabalhou entre vocês, sob o nome de Emma Collins. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Os olhos de Linda se arregalaram. Seu rosto ficou lívido. Mark, por outro lado, de repente ficou pálido, seus lábios tremendo levemente. Um murmúrio de choque percorreu a sala. A filha do chefe. A impossível. Ela era tratada como uma simples funcionária. Emily, trêmula, mas determinada, deu um passo à frente. Sentiu dezenas de olhares fixos nela. Aquele era o seu momento. O silêncio na sala de conferências era ensurdecedor. Todos os funcionários olhavam para Emily, incrédulos. Até Linda e Mark pareciam paralisados, incapazes de acreditar no que estavam vendo. Emily respirou fundo. Todas as emoções que ela havia reprimido desde o início da semana, fadiga, frustração, humilhação, mas também raiva e determinação, estavam vindo à tona. Não estou aqui para me vingar, ela começou com uma voz clara, apesar do tremor de suas mãos. Estou aqui para contar a verdade sobre o que está acontecendo nesta empresa, e sobre algumas pessoas que acham que ninguém vê o que elas estão fazendo. Os olhos de Mark se arregalaram. Ele sentiu a sombra da traição pairando sobre ele. Emily contou tudo. Item. As humilhações infligidas por Mark e Linda. Item. Funcionários desprezados e tornados invisíveis. Item. E acima de tudo, o fraude que ela testemunhou no dia anterior, as contas inflacionadas e o desvio de dinheiro de a empresa. Eu ouvi a sua conversa, Mark. Você achou que ninguém ia te ver, mas eu ouvi. Um murmúrio percorreu a sala.
Alguns funcionários cochicharam entre si, chocados. Richard Carter, de pé atrás da mesa, olhava para seu funcionário em declínio com uma raiva gélida. Mark Thompson. Chega de mentiras e humilhações. Seu contrato está rescindido com efeito imediato. Mark gaguejou, incapaz de formular uma única defesa. Eu posso explicar. Richard balançou a cabeça. Não há nada a explicar. Você abusou da sua posição e traiu esta empresa. Você foi embora. Linda olhou para baixo, envergonhada. Richard continuou. Enquanto aqueles que trabalharam duro nos bastidores e trataram os outros com respeito e humanidade, vocês serão reconhecidos e recompensados. Maria, David, a dedicação de vocês não passa despercebida. Um sorriso radiante iluminou os rostos de Maria e David. Emily sentiu uma onda de satisfação e justiça. Ela concluiu com firmeza. Esta semana me ensinou uma coisa. Toda pessoa, independentemente da sua posição, merece respeito. E esse respeito deve ser dado e recebido. A sala explodiu em aplausos. Alguns funcionários até derramaram uma lágrima. A expressão em seus rostos havia mudado, e Emily sabia que aquele momento entraria para a história da empresa. Ela não era mais apenas a filha do chefe. Ela era uma verdadeira força para a mudança, e sua experiência permitiu que a verdade triunfasse. Momentos após a revelação, a sala de conferências ainda estava eletrizada pela emoção. Os funcionários murmuravam entre si, alguns surpresos, outros aliviados. Emily olhou ao redor. Ela havia observado os rostos daqueles que haviam sido cruéis e daqueles que haviam sido justos. Cada reação importava. Mark Thompson, o arrogante ex-supervisor, foi escoltado para fora do local por seguranças. Sua saída deixou um vazio palpável. O medo e a intimidação que pesavam sobre os funcionários estavam finalmente desaparecendo. Alguns soltaram um suspiro de alívio. Linda, a rígida governanta, aproximou-se timidamente de Richard. Senhor Carter, eu não tenho estado à altura. Prometo mudar. Richard olhou para ela severamente e então assentiu lentamente. Você terá uma segunda chance, mas desta vez, o respeito deve prevalecer. Entendeu? Linda assentiu, visivelmente comovida. Então Richard se voltou para os funcionários que tinham sido exemplares em seu trabalho e em sua humanidade. Maria, David, vocês mostraram o que significa ser um verdadeiro pilar desta empresa. A partir de hoje, vocês serão promovidos e recompensados. Sua dedicação nunca mais será ignorada. Maria e David trocaram um sorriso incrédulo. Os outros funcionários os aplaudiram calorosamente. Emily finalmente deu um passo à frente na frente de todos. Ela estava a Emma Collins, invisível e humilhada, mas agora reconhecida por sua força e justiça. Essa experiência me ensinou que dignidade e respeito não são medidos pelo título que ostentamos, mas pelas nossas ações diárias. Cada um de vocês desempenha um papel importante e merece ser tratado com humanidade. Os funcionários aplaudiram. Alguns enxugaram as lágrimas, outros a parabenizaram timidamente. O contraste entre o início da semana e agora era impressionante. Nos dias que se seguiram, Marca foi demitido definitivamente, e seus atos revelados à administração. Linda fez um curso de formação em gestão humana e mudou radicalmente sua atitude. Maria e Davi tornou-se modelos para outros funcionários, reconhecidos publicamente por seu trabalho e sua integridade. Emily retomou sua verdadeira identidade, mas com uma nova compreensão do mundo real, pronto para participar ativamente os negócios de seu pai com sabedoria e empatia. No final desta semana, Carter Enterprises havia mudado. Não era mais apenas um prédio brilhante por fora, mas um lugar onde o respeito e a humanidade finalmente tinham seu lugar. Emily sorriu, olhando com carinho para os colegas. Sua missão secreta havia terminado, mas o impacto de suas ações duraria para sempre. E no fundo, ela sabia de uma coisa: a verdadeira grandeza não vem do nome ou da fortuna, mas de como tratamos aqueles ao nosso redor.